Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Estamos aí em busca da meta de 99 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, tá? E aí, mais uma vez eu venho aqui avisar, para quem quiser participar do sorteio de 98 mil inscritos, né, que atingimos aí no sábado, comentem o vídeo de sábado, tá? Com seu nome aí, e aí o John vai fazer o sorteio, pessoa que for sorteada, manda o endereço pro John, o John vai comprar aquele chapeuzinho do Corinthians, né, o bucket, que o Rodrigo Garro usou assim que desembarcou aqui em São Paulo, tá? Então, essa é a principal novidade, o sorteio vai acontecer de hoje para amanhã, tá? Então, hoje à noite aí, eu separo todos os nomes do vídeo, né? Faço o sorteio aí para vocês e divulgo no vídeo de amanhã, tá? No mais, uma ótima segunda-feira para todo mundo, né? Uma ótima semana, né? Começando aí com o pé direito, vitória do Corinthians aí no fim de semana. Hoje temos a Copinha e muitas outras novidades. Então vamos para cima. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo. E vamos para cima. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão, tá? Para você que trabalha certinho, tem a carteira registrada, todo mês faz a contribuição do FGTS. Aproveitem, tá? A Mais Ágil faz a antecipação do seu FGTS e já deposita na sua conta, tá? Para você que precisa aí pagar o IPVA, dar a entrada num carro, numa casa, num apartamento, uma moto, não importa qual seja a sua necessidade, a Mais Ágil resolve de forma rápida e simples, tá? Tem o telefone aqui no rodapé, o link na descrição. Vamos para cima e vai Corinthians! Bom, rapaziada, hoje temos as semifinais da Copa São Paulo, né? Hoje aí dia 22 de janeiro, certo? De um lado temos Flamengo e Cruzeiro, certo? O jogo aí às 7h30 da noite na Arena Barueri, tá? Para quem quiser assistir aí, vai passar no Sport TV e no Premier, né? Então a semifinal de um lado, Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo em busca aí do 5º título e o Cruzeiro em busca do 2º título. E do outro lado temos Corinthians e Novo Horizontino, jogo às 9h30 da noite na Neoquímica Arena, certo? Corinthians em busca aí do 11º título, Novo Horizontino em busca do 1º título, né? Então vai ser um jogo complicado para nossa equipe. Para quem não for para a Arena e quiser assistir, transmissão da Cazé TV pelo YouTube, tá? Então entra aí no canal da Cazé TV, certo? E teremos aí Corinthians e Novo Horizontino, 9h30 da noite, a partida na Neoquímica Arena. E eu quero a opinião de vocês, a expectativa, qual que é o palpite para o jogo de logo mais, né, essa semifinal. Um jogo importante, né, acho que pode... O Corinthians tem essa vantagem de ser o jogo na Arena, né, o Corinthians vem numa campanha bacana, só que o Novo Horizontino também fez um mata-mata, assim, muito bom, tá? Então, assim, não dá para o Corinthians entrar, estamos em casa, a gente vem de vitórias, de goleadas, classificamos. Não. Tá? Se entrar de salto alto, se entrar achando que já venceu, aí é um problema para nossa equipe e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vamos para cima. Bom, ontem tivemos aí a estreia do Corinthians pelo Campeonato Paulista, certo? Corinthians e Guarani na Neoquímica Arena e vencemos o jogo por 1-0, certo? Gol do Romero, um gol de voleio, bicicleta ali, né? Uma jogada, um passe do Ranieri. O Matheus Araújo já de primeira achou o Fagner, né? Um passe muito bom do Matheus Araújo. O Fagner na linha de fundo, levantou a cabeça, fez o cruzamento, ficou ali entre o Romero e o Yuri Alberto, né? O Romero conseguiu dar a bicicleta e fazer o gol da vitória do Corinthians. Só que não foi um jogo fácil. É um jogo de início de temporada, um início de temporada de reconstrução do Corinthians. Foi difícil, tá? Foi difícil. E aí temos outros agravantes. O Corinthians não tinha um zagueiro no banco, certo? Entramos com Caetano e Félix Torres, Gustavo Henrique fora e o Raul Gustavo fora, o João Pedro na copinha, certo? Pouquíssimas opções no banco. Esse foi um dos grandes problemas da partida de ontem, tá? Por quê? Porque temos o time jogando a copinha, então já vamos pegar ali umas 4 ou 5 opções para o time principal. Temos os jogadores que foram para a seleção olímpica, seleção sub-23. E temos também alguns desfalques, né? Como eu já falei, a própria questão do Gustavo Henrique e o Raul Gustavo estão treinando, mas não estão liberados ainda para irem para os jogos.
tá? São jogadores que chegaram depois, o Raul Gustavo veio do Bahia com uma lesão, tá? Então são essas situações aí do Corinthians, mas o principal foi cumprido. Conseguimos a vitória, conseguimos os 3 pontos, tá? O Guarani criou diversas oportunidades, aí o Corinthians criou uma grande chance com o Maicon, perdeu. Na sequência o Corinthians fez 1-0, e aí deu um pouco de tranquilidade pro Corinthians até o fim do primeiro tempo. No segundo tempo o Corinthians não jogou bola, tá? Não jogou bola, não lembro de uma grande chance assim do Corinthians. E do Guarani tivemos bola no travessão, 2, 3 finalizações assim, passaram lambendo a trave, e o Corinthians não conseguiu sair, não tinha desafogo. Colocou Fausto Vera, colocou Wesley, colocou Gustavo Silva, né, o Mosquito, foi mudando ali o time, mas o Corinthians não ficou com a bola, o Corinthians não conseguiu desafogar, mas no fim das contas conseguiu a vitória, tá? Então assim, vi muitas críticas, muitos pontos aí, pô, mas colocou muitos volantes, mas fez isso, mas fez aquilo, só que a gente não tinha opção no banco, não tinha opção, tá? E pro jogo de quarta-feira teremos uma ou outra opção a mais, tá? Então, até o fim da Copinha, principalmente a Copinha, né? E até novas contratações, o Corinthians vai ficar, assim, um pouco amarrado nesse Campeonato Paulista. E eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam, né, da atuação de ontem. Sobre os estreantes, foram aí Ranieri, Hugo e o Félix Torres. Para mim, o melhor em campo, o Ranieri, tá? Dos 3 estreantes. Muito em posição física, consciente do que ele estava fazendo. Gostei muito do Félix Torres também. Começou um pouco abaixo, né? Tomou uma caneta ali e tudo mais. Depois ele entrou no jogo e aí foi 100% seguro. E o Hugo, feijãozinho com arroz. Fez o feijãozinho com arroz. Não comprometeu, não foi espetacular no ataque, não fez nada demais, mas não comprometeu. A função dele ali ele fez. Tá? Então assim, o Hugo é um cara que foi um pouco tímido ainda nesse primeiro jogo, mas a gente vai acompanhando, vai conhecendo os novos jogadores e vamos pra cima, rapaziada. Quero a opinião do torcedor, o que acharam, né? Eu acho que o principal ponto que o torcedor comentou precisamos de opções pro ataque, que é algo que a gente já vinha comentando, ó, desde o ano passado, desde o ano retrasado, né? Faltaram essas contratações, entre esse ano com menos jogadores ainda, né? Então a gente mais uma vez viu aí a necessidade de algumas contratações para o ataque, tá? E aí o Mano Menezes comentou, né, primeiramente sobre a saída do Veríssimo. Ele falou, ó, é um jogador que a gente já tinha tudo alinhado para ficar, tinha um contrato em vigor até o meio do ano, tudo estava encaminhado para ele continuar com a gente. Futebol tem suas surpresas, a gente tem que respeitar os contratos, como eles foram aceitos em outros momentos. O Veríssimo achou que tinha que seguir a vida dele e temos que tocar o time. O que me deixa mais feliz é a atuação do Félix Torres, que surpreendeu a todos. Ele tinha acabado de chegar, fez poucos treinos, mas felizmente estava num ritmo bom e pôde ajudar a equipe, tá? E aí o Mano comentou também sobre a transformação do time, né? Que tinha alguns jogadores na Copinha, jogadores para a seleção de base e tudo mais. Ele falou, ó, tivemos, né, alguns problemas de limitação no elenco, tá? No elenco. E disse que o time está no mercado, está procurando algumas peças de reposições, né? E a gente segue acompanhando o nosso clube, tá? Novidade importante que o Mano Menezes trouxe na coletiva de imprensa foi sobre o Rodrigo Garro e o Matheus França, né, o lateral direito aí, o Mateuzinho. Ele falou o seguinte, ó: a gente tem uma boa possibilidade para logo ali na quarta-feira, 2 jogadores dentro do grupo trabalhando, que é o Matheus França, popularmente conhecido como Mateuzinho, e o Rodrigo Garro, que já está protocolado, tá? Temos boas chances de ter os 2 jogadores na equipe ou entrando no jogo. Então assim, pro jogo de quarta-feira, que é contra o Ituano, eles têm que estar no bid até terça-feira, tá? Segundo o Mano Menezes, estarão liberados pro jogo de quarta. Aí você ganha uma opção na lateral, né? Um reserva ali pro Fagner, que a gente não tinha também, né? E ganha uma opção principalmente no meio-campo. Principalmente no meio-campo, tá? Então assim, são situações muito positivas pro Corinthians, só que faltam ainda opções pro ataque. Eu acho que o principal ponto do Corinthians agora é o ataque. Eu contrataria um outro volante também, ou daria oportunidade para os jogadores da base, né? Para o Breno Biddle, para o Rian. São situações ali que a gente vai precisar. E pelo que eu tô acompanhando, pelo que eu tô vendo, o Corinthians vai subir muitos jogadores da base nesse início de ano.
tá? A gente vai contar com muitos atletas ali, principalmente porque já vem num ritmo, né, de copinha e tudo mais, já estão treinando, o time tá vindo na pré-temporada, começando a temporada, eles já vêm de uma preparação anterior, né, jogando, então vão chegar em outro ritmo e vão elevar aí o nível da nossa equipe e do nosso elenco, e eu quero a opinião do torcedor, rapaziada. Bom, família, muita gente me mandou os stories do Lianco, né, zagueiro aí do Southampton, que tá emprestado pro Algarrafa. Pô, John, de novo ele acompanhando o Corinthians, porque ele já havia postado alguns stories aí na Neoquímica Arena, né, no ano passado e tudo mais. E a situação é a seguinte, o Lianco é irmão da Liara, e a Liara é a esposa do Maicon, volante do Corinthians. Então, direto ele tá acompanhando os jogos do Corinthians, tá acompanhando o que tá acontecendo no Corinthians, vai no estádio, faz isso. Só que o pessoal até buscou em algumas postagens antigas dele, quando ele tava meio que negociando com o Botafogo, ele postou stories vendo o jogo do Botafogo. A torcida foi a loucura. Agora, surgiu o nome dele no Corinthians, ele vai e posta um novo story. Então ele sabe jogar o jogo, né? Ele tá ganhando mídia. Se vai negociar, se não vai, é uma outra questão. Mas nesse momento, o story dele, a foto dele acompanhando o jogo do Corinthians não significa nada, tá? Esse é um ponto importante para o torcedor corintiano ter ciência. E eu quero a opinião do nosso fiel torcedor, rapaziada. Bom, família, agora algumas novidades mais importantes, assim, né? De assuntos que a gente vinha buscando aí nas últimas semanas. O naming rights do CT está bem encaminhado, tá? Segundo informações aí do portal da Fiel, deve ultrapassar os 300 milhões de reais. E o que está faltando agora para a assinatura do contrato é a definição da duração, certo? Se vão ser 10 ou 15 anos, certo? Então, assim, o Augusto Melo havia prometido aí mais de 1 bilhão de reais em receitas, né, em patrocínios, e acho que isso vai bater tranquilamente, porque a gente já tem 600 milhões. 360 da VideBet, 240 da Brax, já deu 600. Se a gente consegue pelo menos 300 aqui no Name Rights do CT, já deu 900, falta só 100 milhões. Se conseguir mais, fica mais fácil ainda de fechar, tá? E o Augusto Melo disse que está procurando outras parcerias também para a Neoquímica Arena, né? Já para aumentar essa receita e tudo mais. Então, assim, estamos buscando opções, buscando alternativas para arrecadar dinheiro e aí investir no time. Qual que é o problema? A maioria desses contratos, a parcela é paga anualmente, certo? Ou a da VideBet, por exemplo, é a parcela mensal. Então, assim, não é que o Corinthians vai fechar 300 milhões e já vai cair 300 milhões na conta. Não, são parcelas anuais ou parcelas mensais, trimestrais. Não recebe o dinheiro de uma vez, tá? Mas, de qualquer forma, a gente está muito otimista aí com essa situação que deve ser concretizada aí nos próximos dias, certo? Outra novidade muito importante, tá? O Corinthians fechou a contratação de um novo executivo de futebol que deve chegar aí entre essa semana e a próxima, tá? Qual que é o problema? A informação inicial foi o Thiago Rebelato que trouxe, certo? E não foi divulgado ainda o nome desse executivo. Muita gente falou sobre o Lucas Andrino, não é ele, tá? Não é o Lucas Andrino, certo? Mas o Corinthians fechou com um novo executivo de futebol. Essa era uma promessa do Augusto Melo na campanha e tudo mais, né? Não, vamos trazer um executivo de futebol, um cara forte no mercado para fazer as contratações. E aí depois desses problemas que tivemos, por exemplo, com Félix Torres, Rodrigo Garro, o próprio Lucas Veríssimo, o Augusto Melo percebeu que não daria para continuar ele e o Rubão tapando o sol com a peneira. Não, vamos contratando aqui, vamos vendo. Precisa desse executivo de futebol, tá? E aí parece que eles chegaram nesse acordo, vão trazer o nome, e aí faltavam algumas questões burocráticas, né, para ele viajar para São Paulo e ser anunciado, tá? Mas, pelo que eu soube nos bastidores, esse acordo já está fechado, né? Informação inicial aí do Thiago Rebelato, e eu quero a opinião de vocês. Cara, é um ponto muito importante, né, para que o Corinthians consiga entrar mais forte ainda no mercado, né, e trazer as contratações que a gente precisa. Certo, rapaziada? Vamos para cima. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Bom, rapaziada, a diretoria disse
que, apesar da saída do Lucas Veríssimo, a prioridade de reforços agora é para o ataque. É um pedido já da torcida há muito tempo. A gente sabe que precisa repor a saída do Veríssimo. Temos ali alguns outros déficits, né? Como o meio-campista, os pontas, mas o Corinthians está buscando aí ponta ou centroavante para esse momento. É a prioridade no momento, tá? Eu buscaria outro meia também, acho que é uma necessidade aí do nosso elenco, mas a informação de hoje é a seguinte, tá? Tem o Magnata que trouxe aí que o Mano Menezes pediu para que o Cifute avaliasse o meia atacante Elinho da equipe do Red Bull Bragantino, né? Ele é cria da base do São Paulo, certo? Passou aí 3, 4 anos aí na equipe do São Paulo, foi vendido, foi emprestado, né, para o Red Bull Bragantino, depois o Bragantino efetuou a compra dele, né? Um atacante, inclusive, meteu um golaço no Corinthians no ano passado, no Brasileirão e tudo mais. Eu, particularmente, não gosto, tá? Não gosto do futebol do Elinho. Tem um contrato longo com o Bragantino, a multa deve ser alta, deve ser caro, tá? Eu, particularmente, não gosto. Tem muita gente, inclusive já vieram indicar para mim o nome do Elinho, pô, o que você acha e tudo mais, e isso e aquilo, tá? Eu gosto, não seria uma boa. Primeiro ponto para mim é que é um jogador muito caro, certo? Porque ele renovou o contrato agora, tem um contrato longo com o Bragantino, deve ter a multa alta e tudo mais, tá? E o Bragantino é um time que dificulta as negociações. Então, assim, não vai ser fácil. O Cifute pode avaliar, pode aprovar o nome dele, e aí o Corinthians abrir a negociação. A gente segue acompanhando e eu quero saber a opinião de vocês. No momento, o nome está sendo avaliado pelo Cifute. É o meio atacante Elinho, da equipe do Bragantino. Comentem aí, por favor. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!